Então, da mesma forma que a gente tinha lá para funções lá no cálculo 2, a gente tem aqui para transformações aqui no cálculo 3, que é a regra da cadeia, né? Como que a gente faz a derivada da composta entre duas funções, né? A gente tinha a regra da cadeia lá no cálculo 2 para o caso de composta de função com curvas, lembra? A gente podia compor funções com curvas. Era o único jeito de encaixar as dimensões dos espaços e aí sim poder falar de derivada tanto de uma quanto a outra, né? No entanto, agora a gente está com transformações. Transformações saem do Rn para o Rm, então de modo geral tem que abranger o caso de funções e compostas com curvas, certo? Mas de modo geral qualquer outro tipo de composição entre transformações, tá? Então se eu tenho uma transformação T definida num conjunto A, de um subconjunto Rn chegando no Rm, S, uma transformação definida num subconjunto B do Rm chegando no Rp, então eu tenho aqui a T leva do Rn no Rm e a S do Rm para o Rp, né? Então eu tenho esse tipo de composição aqui, tá? Então de tal forma que a imagem, né, da T está contida no domínio da S, né? Ou seja, T de A está contido em B, para poder aplicar, né? Então eu quero aplicar S nos pontos que vieram lá de T, ok? Se T é diferenciável num ponto P0 e S é diferenciável na imagem desse ponto pela T, né? Então ele é diferenciável em T de P0, então a composta S bola T ela vai ser diferenciável no ponto P0, ok? E além disso a gente sabe dizer, né, quem é a matriz jacobiana. A matriz jacobiana então da composta, né, no ponto P0 nada mais é do que a matriz da S, da transformação S no ponto T de P0, vezes a matriz da transformação T no ponto P0. Ok? Então, saber a matriz jacobiana da composta, basta que eu saiba a matriz jacobiana de cada uma das duas transformações e multiplique. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, considere, então, T a transformação de R2 em R, então nada mais é do que uma função, e S de R em R3. Então é como a gente viu lá no caso de funções. Então aqui está abrangindo todos os casos, inclusive aquele que a gente trabalhou, que aqui esse exemplo se encaixa, né? A S nada mais é do que uma curva no R3, né? Uma curva no espacial, e aqui uma função de duas variáveis, né? T. E aí a gente tem T dado por x² mais y² e S dado por T elevado a T. Okay? Então eu quero encontrar a matriz jacobiana das transformações T e S e encontrar a matriz jacobiana da S bola T de modo direto e pela regra da cadeia, das duas formas. Então primeiro vamos encontrar então quem é a matriz jacobiana. Então de modo geral, né? Então encontrar, aqui não fala o ponto, então a gente vai calculando um ponto genérico, né? Do R2, xy, ok? Então eu tenho a matriz jacobiana da transformação T no ponto xy, né, no ponto P qualquer, que é xy, vai ser de que forma? Olha só, ela sai do R2 e chega em R, então vai ser uma matriz de que forma? De que dimensão? Uma linha e duas colunas, certo? Então ela é uma matriz linha. Então vamos pegar aqui, derivado em relação a x da t vai ficar 2x. Derivado em relação a y da t vai ficar 2y. Ok? E a jacobiana da S? A jacobiana da S em xy não, né? Porque S depende de t. Então é em t. Então aqui a S, ó, ela sai de R e chega em R3. Então eu vou ter 3 linhas por uma coluna. Então vai ser uma matriz coluna. Tá? Então derivado em relação a t da primeira, 1. Em relação a t da segunda, 1. Em relação a t da terceira, é e elevado a t mesmo. Ok? Então eu tenho essa jacobiana da t, essa jacobiana da S. E quem é a composta? Né? Então a transformação S bola t de xy, o que ela faz? Então vai ficar S de t de xy.
t faz o que no xy? Leva no x quadrado mais y quadrado. Certo? E o que a s faz? A s vai pegar o que está aqui dentro e vai levar naquele valor e elevado àquele valor. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então eu tenho essa transformação. Então essa é a composta. Então note que às vezes é complicado calcular a composta dependendo das expressões de cada uma das transformações, né? E como que a gente calcula agora a jacobiana? Né? Então agora eu tenho uma função de duas variáveis, né? Então ela sai, a composta, ela sai do R2 e vai para o R3. Então agora eu tenho uma transformação do R2 para o R3. Então a matriz jacobiana da composta, né, num ponto genérico xy, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Né? Então como que eu faço? Eu pego cada função coordenada. Vou pegar aqui a primeira função coordenada, T1, e vou escrever o gradiente dela. Derivada dela em relação a x, 2x. Em relação a y, 2y. Ok, então esse é o primeiro gradiente. Vou pegar agora a T2, né, que é a segunda função coordenada. Eu vou escrever o gradiente dela. A segunda função coordenada é igual à primeira, então o gradiente vai ser igual. Então vai ficar 2x, 2y. Depois, a última linha aqui, eu vou pegar a última função coordenada, derivar em relação a x, derivar em relação a y. Derivada em relação a x vai ficar derivada da composta aqui, né? Então vai ficar 2x elevado a x quadrado mais y ao quadrado, certo? E em relação a y vai ser a mesma coisa, 2y elevado a x quadrado mais y quadrado. Então essa aqui são as derivadas parciais. Ok? Muito bem. Bom, aqui então a gente calculou a matriz jacobiana utilizando então a expressão da composta diretamente. Mas a gente podia então utilizar a regra da cadeia, né, que diz o quê? Que a matriz jacobiana da composta é a multiplicação das matrizes, né? Então eu vou pegar e vou multiplicar. Então olha só, aqui diretamente, né? Tá? Aqui é diretamente, mas pela regra da cadeia a gente sabe também que a S bola T é a multiplicação, né? Então isso aqui vai ficar de xy, um ponto, né? Xy, vai ficar a matriz em relação a S, que é essa aqui, aplicada no ponto, né? Então aplicada no ponto T de P0, né? T de P0 é x quadrado y quadrado. Né? Então aqui vai ficar no lugar de T, x quadrado y quadrado. Então é 1 elevado a x quadrado mais y quadrado. Tá? Então note isso, eu não posso usar T aqui. Eu tenho no lugar de T, né? Porque eu quero... no lugar de T do S, né? O S ele está sendo aplicado em T. Só que eu quero avaliar a jacobiana no T de P0. O T de P0 é quanto? É x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Né? Só que aqui a gente não está em um ponto específico, é num ponto xy. Então T num ponto xy é x quadrado mais y quadrado. Então no lugar de T a gente coloca x quadrado mais y quadrado. E se a gente multiplica então pela matriz jacobiana agora da T, então isso vai ficar 2x, 2y. Tá? Então se eu faço o produto dessa aqui, isso aqui dá exatamente essa outra matriz. Né? Então ó, linha, né? Linha vezes coluna. Então 1 vezes 2x, 2x. Linha vezes coluna, 2y. Linha vezes coluna, 2x. Linha vezes coluna, 2y. Linha vezes coluna, 2x elevado a x quadrado mais y quadrado. Linha vezes coluna, 2y e elevado a x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Aqui parece um t, mas é x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então é bem mais simples a gente às vezes calcular as jacobianas separadamente e multiplicar do que calcular a expressão da transformação composta e aí calcular a matriz jacobiana dessa transformação composta.
Então, conforme eu tinha já falado, né, então uma transformação T, que sai de um subconjunto A do Rn e chega no Rm, a gente fala que ela é diferenciável num ponto P0 pertencente a A, se e somente se cada uma das suas funções coordenadas Tj são diferenciáveis, ok? Naquele mesmo ponto P0, tá? Então, basicamente, como a gente fazia lá com curvas, lembra? A curva era diferenciável se cada uma das funções coordenadas era diferenciável. Então, a mesma coisa vale aqui para essa extensão, ok? O que mais? A gente tem outra proposição aí na sequência, que diz o seguinte: se T e S são duas transformações saindo do mesmo subconjunto Rn chegando em Rm, duas transformações diferenciáveis num ponto P0 pertencente a A, então a soma também é diferenciável no ponto P0 e a multiplicação de um escalar lambda por T também é diferenciável no ponto P0, ok? Então, a soma de transformações diferenciáveis é diferenciável e o produto por escalar também é diferenciável.